Boa noite, voltamos, igual eu falei. Todo dia eu vou trazer um capítulo diferente do livro, traçar, buscar e transformar o livro que eu escrevi. O capítulo de hoje é o capítulo 10, que é Máquina de Produtividade. Será? Antes de entrar na contextualização do que é o capítulo, mas um dia eu estou externo, depois de eu ter puxado o fio da internet quebrado a fibra ótica. O pessoal só funciona de segunda a sexta para poder arrumar, então estou usando a internet do vizinho ainda, então se tiver qualquer estabilidade, como eu estou num ambiente externo, tem intempéries, tem árvores, tem várias coisas que podem atrapalhar o sinal. Se o vídeo travar, eu vou tentar salvar ele aqui, se não der eu refaço depois. Mas entrando no capítulo 10, Máquina de Produtividade, será? Nesse capítulo, quando eu fui escrever ele, eu escrevi por causa de um incômodo que me surgiu de eu parar para poder descansar e ficar pensando que eu tinha mais coisas para poder fazer. Nossa, eu estou me sentindo culpado porque eu estou descansando, sendo que tem tantas coisas que eu posso fazer, o que eu deveria estar fazendo. E surgiu isso. Aí, para poder contextualizar o início do capítulo, eu já lanço logo falando sobre Zygmunt Bauman, que Bauman ele fala sobre a modernidade líquida, os tempos líquidos, né? Ele vai falar sobre os amores, as amizades, os laços de fraternidade, família, que estão cada vez mais diluídos, as pessoas estão mais distantes e se conectadas, e sim conectadas através das redes sociais. De uma forma geral, você consegue alcançar muitas pessoas, e por você conseguir alcançar muitas pessoas, você tem um catálogo muito grande de opções de com quem você pode se conectar. Então esse vínculo ele não se aprofunda muito igual era no século XX. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no capítulo e depois eu vou lançar uma frase que é: o seu sucesso é você quem faz. É uma frasezinha clichê, mas que a gente precisa entender que é verdade, que depende da gente primeiro internalizar, colocar isso na nossa cabeça, para depois a gente jogar para o mundo e correr atrás do que precisa ser feito para a gente poder conseguir realizar as coisas. Quando a gente internaliza esse tipo de frase e leva ao pé da letra, a gente tem uma tendência a trabalhar demais por achar que o nosso sucesso depende inteiramente da quantidade de trabalho que a gente tem. Primeiro que a gente tem que contextualizar que trabalho veio de a palavra trabalho, né, quando você vai pegar pela origem dela, veio como se fosse um significado de castigo. A pessoa precisava trabalhar como um castigo por alguma coisa. Então você precisa trabalhar para você conseguir dinheiro. Então você não foi agraciado com o dinheiro ao nascer. Então você precisa conquistar ele durante a sua vida. E você precisa ressignificar o que significa o trabalho para você. Para mim, eu não trabalho nem um dia sequer, porque eu faço uma coisa que eu gosto muito, e fazendo o que eu gosto muito eu faria até de graça. Só que a gente vive em um mundo que a gente precisa converter o nosso tempo em dinheiro para a gente poder conseguir ter as coisas que a gente quer. Então a gente precisa sim cobrar pelo nosso trabalho, e a gente tem que entender que o nosso ócio também tem que ser remunerado. Ele tem que estar previsto quando a gente vai passar um preço de algum serviço para alguém. Ah, beleza, eu vou te passar o preço de um serviço aqui, eu vou gastar 7 dias para poder fazer, mas aí a gente considera 7 dias úteis e desconsidera que a gente tem um final de semana. Que o nosso final de semana ele não está sendo remunerado. Quando a gente vai fazer a divisão do salário mínimo para uma pessoa que trabalha em regime CLT, a gente pega e divide por 31, que a gente vai dividir pela quantidade de dias no mês. A gente não divide somente pelos dias úteis, porque a pessoa ela é remunerada para poder ter o descanso dela. É um descanso remunerado. Quando a gente é empreendedor, a gente desconsidera isso, e se vier para mais é lucro, né? Mas a gente tem que pensar que o nosso descanso também precisa ser remunerado.
para a gente poder conseguir ter o ócio, colocar a nossa vida em dia e conseguir parar, respirar e pensar sobre as coisas também. Pessoa que está ocupada demais somente trabalhando, ela não tem tempo de prosperar, ela não tem tempo de pensar nas coisas para poder agir de uma forma assertiva e que vai melhorar e potencializar os resultados. Então é necessário sim ter ócio. Não existe uma fórmula para você conseguir tirar um dia da semana ou o final de semana para você descansar. Um outro ponto que a gente precisa focar muito é que a gente tem que tomar cuidado sempre com a saúde, né? O nosso corpo, ele fala. Eu mesmo falando isso para vocês, eu falo com propriedade, porque eu cheguei a ter inflamação no ciático e tudo porque eu fiquei muito tempo sentado. Eu passava muitas horas, 10, 12, 15 horas sentado na frente de computador o tempo inteiro e eu desenvolvi essa inflamação no ciático e o médico falou que eu só melhoraria se eu entrasse na musculação e desinflamasse o nervo. Então o que eu precisava fazer? Mudar a minha alimentação, frequentar a musculação todos os dias para fazer reforço muscular e coloquei ainda um cardio, que é a questão da natação. Eu fiz isso porque eu entendi que eu precisava melhorar a minha saúde para eu poder ter desempenho no trabalho. Para eu poder melhorar o meu trabalho, eu precisava de ter o meu físico e o meu psicológico trabalhando juntos ali, para eu poder conseguir ter um melhor desempenho. Então, é importante a gente ter isso alinhado. O nosso corpo, ele fala, sempre quando tiver algum problema ele vai te falar. Às vezes você está sofrendo com crise de ansiedade e vai descontar isso na comida, ou vai descontar isso na bebida, vai querer fazer do seu final de semana uma forma de desligar de tudo que está te afligindo durante a semana. Aí você vai lá e quer extrapolar e você exagera em tudo no final de semana, ou senão você fica doido para poder chegar à sexta-feira e fica reclamando porque a segunda está chegando, porque o melhor dia da sua vida está acontecendo entre sexta e domingo. Não é assim, todo dia é um dia que precisa ser vivido. Tem que gostar de todos os dias por iguais, porque a cada dia é um novo desafio, é alguma coisa que você vai ter que enfrentar, que você vai ter que desenvolver, independente se é no parâmetro profissional ou no seu pessoal. Sempre vai existir desafios, algumas coisas que vão te tirar da sua zona de conforto, ou tirar do prumo ali para você conseguir reajustar e conseguir evoluir. Porque a gente está o tempo todo em processo de evolução, em processo de mudança. Saber que ócio é importante, até mesmo para você conseguir desenvolver algum hobby. Depois de algum tempo esse hobby ele vai passando a ser tão bem elaborado que você pode chegar até monetizar. Mas tem gente que não gosta de monetizar um hobby, gosta de ter um hobby por ter. É só pegar e fazer para poder aliviar a cabeça. Isso ajuda muito também. Eu gosto de desenhar. Eu começo a desenhar e vou até na hora que a mão doer, e isso daí tira várias coisas da minha cabeça, várias aflições. Enquanto eu estou desenhando, eu consigo chegar em respostas para algum problema que está me afligindo, ou se não, para quem gosta de fazer exercício, uma caminhada ajuda muito a limpar a sua cabeça para você conseguir alinhar as ideias e resolver um problema que te chega durante a semana, e você não tem que descontar tudo no final de semana achando que um final de semana vai te desvincular do resto de tudo que aconteceu na sua vida, porque não é assim que acontece. No mais, o capítulo ele é um capítulo curto. Tudo que eu vou colocando nos capítulos são bem adensados, é bastante conteúdo em pouco texto, e eu tento trazer de uma forma simplificada para você entender. Então eu sempre falo para você grifar ali, se você não entendeu alguma coisa, dá uma pesquisada, pode me mandar mensagem também, se você comprou o livro, está lendo ali, e falou assim, nossa, tá difícil aqui, tem o meu e-mail, na hora que você compra o livro, você chega para você meu e-mail, você me manda mensagem ou vem aqui no Instagram também, Thalisson, tô lendo o capítulo tal, fiquei com dúvida em tal coisa, me explica melhor, me fala melhor.
Você tem essa live também, que todos os dias eu estou postando com um capítulo diferente, então você pode assistir a live que ela vai servir para você ali como um apoio. E sempre tem um conteúdo a mais que eu vou lançando tanto aqui no Instagram ou lá no YouTube, que vai te auxiliar para você desenvolver essas engrenagens que estão ali no livro, para você trabalhar isso e aplicar na sua vida. É importante a gente entender que a gente precisa ter ócio criativo. O ócio é aquele momento de descanso, que você pode não fazer absolutamente nada, ou que você pode escolher fazer uma única coisa que vai te ajudar a acalmar ali, vai te desestressar para você conseguir resolver todas as outras coisas logo em seguida. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, manda para aquele amigo que está precisando saber sobre isso. E compra seu livro, se você ainda não comprou, vai lá na loja da TBT, tem um link na minha bio, a primeira e a segunda opção são as opções do livro. Compra seu livro, vai para a parte dos apoiadores, que é na pré-venda, e receba também a aula que eu vou passar para vocês sobre empreendedorismo. Igual eu já falei, eu sou empreteco, fiz uma metodologia do Sebrae com a ONU lá em 2018, que vai trabalhar as características dos comportamentos do empreendedor. E eu quero trabalhar isso nessa aula também. O que me ajudou a virar a chave, o que me ajudou a despertar, eu quero trazer para você conseguir alavancar. Se você tem medo de empreender, se você tem insegurança, se você ainda não empreendeu ou se você já empreende, mas ainda te faltam algumas ferramentas, eu quero trazer isso, tanto no livro quanto nesse curso, ok? Pessoal, é isso e até mais. Tchau!